Então, para a tarefa dessa semana, nós estamos desenvolvendo dentro do nosso projeto de educação em ambientes digitais a construção de um canvas que vai detalhar o que a gente chama de design instrucional de empatia, ou o mapa do canvas de empatia. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho filosoficamente, literariamente, o que a gente pode pensar, o que é tal da empatia, né? E isso me lembra sempre em A Insustentável Leveza do Ser, né, a expressão compaixão na maneira como Milan Kundera nos reapresenta esse tema. A palavra compaixão ela tem duas linhagens, né? Uma linhagem que está associada à língua latina, que está associada ao campo da piedade, né, e de uma hierarquia entre o ser superior, que sente a compaixão em relação àquele que está numa condição inferior, e uma linhagem que está ligada às línguas eslavas, né, uma dimensão mais do patos, né, dos afetos da compaixão, que designa uma noção de sentir junto, sentir com, sentir o sentimento do outro, ou seja, entrar, né, no universo do sentimento do outro. Então, a empatia, nessa perspectiva, ela poderia designar essa hierarquia de sentimentos, uma certa superioridade de quem é capaz de se apiedar, né, da dor alheia, mas também pode designar uma identificação com o mundo do outro, que dá valor a esse universo, a um sistema de pensamento diferente, valores, aspectos da construção moral e ética do outro sujeito, né? E ela também depende da produção de muitos insights, né? Mas esses insights, né, nos levam a refletir se a gente pode construir algum tipo de método, né, que nos permita produzir, promover e controlar, né, em partes essa empatia quando a gente está envolvendo ela na dimensão da construção dos nossos projetos. Então, a primeira pergunta é: com quem vamos ter empatia? Né? Quem é nosso cliente, né? No sentido se a gente tem um produto ou um serviço, ou o usuário do nosso processo, o usuário da nossa plataforma, né? O nosso discente. Né? Então, nesse mapa de empatia, a gente vai desenvolver então o quê? Um mapa de identificação do perfil das pessoas que estarão interessadas ou que podem vir a se interessar pelo meu serviço, pelo meu produto, pelo meu bem, pelo meu objeto, pelo meu processo, pelo meu projeto como um todo. É um perfil de usuário, um perfil de aluno, né, de alunado, de discente, um perfil de um cliente ideal. Né? Para realizar a investigação e desenhar esse perfil, eu preciso realizar uma pesquisa de cunho qualitativo, uma pesquisa que envolve, talvez, pesquisa de campo, pesquisa de observação, de formas de observação participante, de participação observante, ou usar instrumentos da pesquisa de opinião, outros instrumentos de pesquisa no campo das mídias, pesquisas na esfera da comunicação, né, pesquisa de mercado também, e traçar, né, talvez o que a gente chamaria de uma pesquisa para perfis, né, porque como nós vamos construir uma noção de usuário ideal, de discente ideal ou de cliente ideal do nosso projeto, a gente vai ter que desenhar o perfil desses usuários. As três grandes partes para desenhar esse perfil, como a gente vê lá no Canvas, né, de empatia, são os objetivos, aquilo que é observável, então aquilo que eu posso observar, aquilo que está visível, né, no campo da empiria, vamos dizer assim, e aquilo que pode ser inferido. Né? Então, nos objetivos, a gente vai tentar desenhar uma noção de com quem a gente está falando e quem a gente está avaliando, e o que essa pessoa precisa realizar e fazer. Né? No observável, a gente vai perceber o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, o que ela escuta, né? Todas as recepções, né, que ela já produz no seu entorno e as que ela está disposta a se abrir, né, para um campo de experiência. Né? E o que pode ser inferido, que tem a ver com o quê? Com dores e ganhos, que na verdade está associado a nossas frustrações e à produção do desejo. Então, primeiramente, então vamos nos perguntar o que são os objetivos e quais são os objetivos. Os objetivos, então, envolvem dois aspectos. Quem estamos avaliando, que é o perfil detalhado da classe de usuários ou da persona, né? E o que essa pessoa precisa fazer, né? Dentro de um determinado contexto, dentro do propósito da atividade que está sendo a ele
indicada. Então, no caso aqui, por exemplo, podemos pensar em várias propostas, né? Proposta de uma experiência sensorial, um roteiro sensorial para produzir módulos para um espetáculo solo, né, na web, né, por exemplo, como no grupo, né, que trabalha com sensações. A experiência dessa biblioteca, né, de sensações e percepções, né, redistribuída, né, num jogo para criar um banco de informações, um banco de dados, né, também para a produção artística. A experiência de criar uma plataforma, né, de acesso a planos de ensino e planos de aula, que foram as 3 propostas que eu escutei na semana anterior, né? Elas então desenham, né, um certo perfil de usuário, uma persona, e também elas já, mais ou menos pela definição do objeto, elas traçam um certo propósito, os objetivos dessa que devem ser atingidos com essa ação. O que é observável, então? Né? O mundo externo. Né? Então, vamos lá. Na observação, nós vamos trabalhar muito na esfera das sensações e das percepções. Né? O que a pessoa está vendo, o que ela anda vendo à volta dela, no mundo dela, o que lhe interessa, né? O que ela anda ouvindo. Né? Então, as percepções, as semioses, né? No campo auditivo, sonoro, os impactos das imagens, as referências do mundo, né? E dependendo do perfil do projeto, se esse projeto ampliar o escopo sinestésico de percepção sensorial, vocês vão incorporar aí elementos táteis, né? Outros elementos linguísticos, né? Então, para isso também tem aquele conjunto de textos, né? Que eu sugiro que vocês conheçam, assim, que eles trabalham várias categorias, várias ferramentas conceituais que ajudam a traçar melhor, né, os próprios planos de trabalho de vocês. Bom, nesse ambiente, nós vamos usar vários sinalizadores, as visualizações, os likes que ela dá, as marcas que ela referencia, contas de Instagram que ela segue, né? Facebook, Twitter, né? Enfim, né? Podem ser utilizados aqui para a gente entender um pouquinho mais esse universo de sensações e percepções. Né? Mas também vamos pensar um pouquinho mais sobre como se articula a discursividade, a produção do discurso desse sujeito, e como ele se dá em relação à ação. Então, é discurso e ação. Num enfoque que nós já traçamos no primeiro aula, de um exercício de uma análise dos processos cognitivos e respostas comportamentais. Né? Então, como é que a experiência é produzida e que resultados ela gera. Né? O que a pessoa fala a respeito das coisas, né, dentro desse universo do escopo do projeto, o que ela nomeia, o que ela verbaliza e o que ela efetivamente faz, né, como ela conduz, né, se conduz dentro de um processo, né, a sua performance subjetiva, os seus parâmetros e padrões de comportamento. Né? Então, é a ideia do fazer e do dizer e do fazer, né? Como diria o Austin. Né? As pessoas fazem o que falam, as pessoas falam o que fazem. E a escuta, o que elas escutam, no sentido não só do que elas ouvem, mas o que elas escutam do mundo. O que elas estão absorvendo das conversas, das opiniões, do mundo dos outros, né? Desse aspecto interpretativo da realidade, né? Do presente e do contexto no qual elas estão vivendo. Então, depois a gente vai passar para os aspectos internos desse sujeito, o mundo interior, os processos de subjetivação, o mundo do sujeito. Então, vamos falar um pouquinho do sentimento, do pensamento e do julgamento. Né? Nós já vimos todas essas sensações e percepções que formam uma amálgama, né, que produz e promove sentimentos, né, e como esses sentimentos, né, se vinculam a um determinado tipo de pensamento, a determinadas formas e modelos de pensar. Né, e como o que a pessoa pensa promove também certos julgamentos a respeito das coisas, desenvolvendo um amplo espectro, né, nesse tripé sentimento, pensamento e juízo, que é a produção de uma cognição, um resultado cognitivo. E o que eu posso ainda inferir nessa última etapa dentro para a construção desse mapa de empatia? Eu posso inferir, né, um núcleo chamado dores e necessidades, né, que é um núcleo que envolve a problemática real,
as fantasias negativas, né, de medos, frustrações, ansiedades, né, expectativas não cumpridas, desafios, né, e problemas, né, as faltas que integram essa subjetividade, e do outro lado as demandas, né, as necessidades produzindo desejos, como uma falta não só produz impacto de ansiedade, frustração e medo, mas também promove a existência de desejos, né? O campo fantasístico, o que as pessoas expectam, né? As expectativas fantasísticas, as expectativas de resultados, de ganhos, sonhos, enfim. Aqui, então, um breve fluxo para vocês entenderem, né? Então, aquele que a gente fez no sentido horário de leitura, começamos, né, com os objetivos, né? E fomos caminhando por esse fazer, ver, dizer, né, o que ela faz, o que ela ouve, e aí terminamos naquele núcleo, né, de avaliação do pensar e do sentir e das dores e dos ganhos que se encontram no centro do processo. Então, no centro de todo esse processo, nós efetivamente vamos encontrar o quê? Um núcleo desejante, um núcleo de subjetivação, né, que envolve fantasias positivas e negativas. Fantasias de não resultados, né, de não alcançar, né, que está presente tanto na construção do projeto quanto no público, né, no receptor, no interator, no usuário do projeto de vocês. Lembretes, então, né? Esse mapa ele é provisório, nessa etapa ele é provisório, é só para vocês já estarem desenvolvendo, né, o exercício e poderem seguir para as etapas seguintes e montar então o programa de trabalho, mas ele vai continuar sendo refinado, né? Ele exige uma atualização permanente, porque a cada momento do trabalho vocês podem modificar um pouco esse perfil. Ele tem uma processualidade, porque ele cria gaps, né, e exige constantes feedbacks. Lembrem-se que cada vez que vocês passam para uma etapa seguinte, vocês revisam a etapa anterior, né? E é preciso prestar muita atenção na relação que existe entre o que vocês estão oferecendo como produto, como serviço, como projeto, como processo, como objeto, como bem, enfim, né? E esse usuário, discente, cliente, em vários aspectos, em dimensões afetivas, cognitivas e comportamentais. O que ainda é preciso pensar nesse momento do projeto? A partir disso, vocês traçando o perfil desse usuário, vocês vão saber o que vocês vão coletar de dados do usuário, né? Então, vocês precisam produzir um documento com os protocolos de coleta de dados, os mecanismos de controle, né, de dar acesso, do que você disponibiliza, né, o que é a contrapartida dele, o que desse sujeito que participa da sua proposta vai estar disponível para os demais participantes ou para outros usuários, ou aberto numa rede geral, né? Então disponível à comunidade virtual, por exemplo, então que é uma coisa muito mais abrangente, e o que vai ser preservado da identidade individual de cada participante. Então aqui vocês vão criar ao final, a partir desse desenho, o protocolo, né? Que é esse conjunto de mecanismos de como vocês vão controlar esse processo. Então, se vocês vão colocar regras, né, de acesso, se vocês vão usar mecanismos de idade, né, então geracionais, né, então vocês vão estabelecer que o acesso é a partir de 16 anos, 18 anos, enfim, né, o que vocês pretendem liberar e o que a pessoa vai ter que concordar para participar dessa experiência e desse processo pedagógico. Aqui algumas referências, né? Esse texto aqui que está grifado, da Lucilena Possari, né? A Educação à Distância como Processo Semidiscursivo, né? Que está na coletânea do professor Oreste Prest, né? Da Educação à Distância sobre Discursos e Práticas, é uma sugestão de leitura, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a semiose dos objetos na educação em ambientes virtuais, muito importante, né? Porque de todo momento a gente está falando de projetos pedagógicos e precisa pensar como é que esses objetos pedagógicos, né, interagem, né, interatuam em vários níveis, né, com esse usuário. Né? Aqui tem alguns outros sobre temas da intertextualidade, questões de linguagem, né? Depois aqui eu dou duas referências bem curtinhas, né? Os The Bright Talks e o Robson Castilho, que são duas conversas de 5, 10 minutos, né, na web, né, que eles explicam também esse processo do Canvas de DI Empatia. Tá?
tá? Bem brevemente, só para... Já tem outras, né, que eu tinha sugerido a vocês, e essa é mais duas que vão servir para se vocês ficaram com dificuldade de compreender o que eu estou explicando aqui, vocês podem assistir as falas deles e também as demais que eu já havia referenciado. Então é isso, essa é a tarefa da nossa semana para o dia de hoje e que ficará aberta no sistema até o nosso próximo domingo. Muito obrigado e até a próxima semana.